Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Debate, que começa agora. Hoje o nosso convidado é o advogado criminalista Ivan Gessler Júnior. Ele esteve com a gente aqui na TV Justiça durante toda essa semana, apresentando um curso em que tratou do direito à prova. Mas hoje o foco da conversa é outro. Vamos conhecer um pouco sobre a vida e carreira do doutor Ivan. Obrigada por sua presença, professor. Começa contando pra gente um pouquinho por que o direito. É um prazer estar aqui no Saber Direito Debate. Eu diria que desde sempre eu já tinha intenção, não apenas do direito, de fazer direito, mas de advogar especificamente na área criminal. E isso se concretizou durante a universidade, quando eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública do Estado, lá na Bahia. Fui estagiário da Vara do Júri, e já a partir dali eu comecei a atuar em algumas sessões do Tribunal do Júri. Vi que era minha paixão e obtive aprovação no exame de ordem, já comecei a advogar na área criminal, já são 10 anos de advocacia criminal e 10 anos também lecionando a matéria processual penal. Eu diria que, sem sombra de dúvidas, é uma vocação. E sempre foi um sonho, então? Sempre foi um sonho. Eu, por mais que não tivesse de forma tão perto ou próxima advogados ou magistrados na família, enfim, pessoas especializadas na área do direito, eu sempre tive a intenção de fazer direito e sempre foi um sonho advogar na área criminal. E esse sonho ser na área criminal, aconteceu alguma coisa, tem alguma história por trás dessa escolha? Todos costumam dizer que o aluno, quando chega no primeiro semestre de faculdade, se apaixona logo pelo direito penal. Uns se perpetuam nessa história e outros deixam a matéria de lado. Eu acho que o estágio na Defensoria Pública, como defensor público da Vara do Júri, Dr. Raul Palmeira, lá na Bahia, que já tem uma história de centenas de júri, acho que ajudou muito, contribuiu para que eu me apaixonasse pela advocacia criminal e especialmente por essa atuação no Tribunal do Júri, e acho que isso foi fundamental. E o senhor continua estudando essa área, né? Está fazendo um mestrado em ciências criminais, é isso? Outra coisa que eu almejava muito era seguir essa escola do Rio Grande do Sul. Acho que é uma escola muito forte na área processual penal e na área penal. Nós temos doutrinadores lá como o professor Auri Lopes Júnior, que é meu orientador lá. Nós temos o professor Nereu Giacomoli, outros integrantes, o professor Fábio Dávila na área de direito penal. É uma escola hoje com um potencial, uma musculatura teórica mesmo muito forte na área penal e processual penal. E eu fui aprovado, selecionado no mestrado em ciências criminais, estou fazendo. Estou muito feliz também. Acho que é importante você conseguir essa bagagem teórica para poder aplicar na advocacia criminal, também na parte acadêmica, porque eu já leciono há muito tempo em processo penal, ensinando a matéria processual penal. E como que funciona essa ponte aérea? Você é de Salvador, vai para Porto Alegre para estudar, fazer o mestrado e também atua aqui em Brasília, né? Um pouco cansativo, mas eu acho que esses esforços são necessários para a gente conseguir se aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que existem muitas pessoas que formam em direito, obtêm aprovação na OAB ou passam no concurso público e acreditam que tem que deixar de estudar. Eu acho que essa não é a medida mais acertada. Eu acho que você tem que se aperfeiçoar, principalmente os advogados criminalistas, advogados criminais que, em parte, são às vezes estigmatizados. É imprescindível que você continue com essa preparação. Então, é cansativo, mas eu sei que é por pouco tempo e a gente tem que superar esses obstáculos mesmo. E aqui em Brasília, o senhor tem alguma área de atuação? Qual que é a sua especialidade aqui? Aqui nós atuamos muito sustentando nos tribunais superiores, né? Tanto no STJ quanto no STF. São muitos habeas corpus que, por vezes, são impetrados aqui, é imprescindível a sustentação oral. Então, nós realizamos essa ponte também, atuando muito aqui, tanto no STJ quanto no STF, com tocante sustentações nesses tribunais. Você me falou um pouquinho da experiência no Tribunal do Júri. Conta pra gente, já são 200 atuações? Aproximadamente 200 atuações, isso desde a época de estagiário, né, contando com a época de estagiário e advocacia criminal, realizando sessões aí, atuando em sessões por todo o Brasil, Nordeste, também no Brasil. Enfim, é uma paixão que nós temos. O Tribunal do Júri é um pouco, às vezes, criticado pela doutrina, porque nós sabemos que são juízes leigos, naturais, que julgam fato, mas são pessoas que são capazes de aliar a emoção com a razão e decidir também de forma técnica em alguns casos. Então eu gosto muito da atuação do Tribunal do Júri e espero continuar também nessas atuações, em que pese nós atuarmos em todas as esferas, né, do direito criminal. Eu acho que é bem pontual e bem importante essa atuação do Tribunal do Júri.
Você falou que tem algumas diferenças, então existe mesmo essa diferença entre a atuação no tribunal do júri? Muito. Eu acho que não são todos os advogados que conseguem, de fato, e se apaixonam pelo tribunal do júri. É preciso aliar a técnica e, em alguns casos, simplificar a retórica e a argumentação teórica, porque nós sabemos que são pessoas ali que são funcionários públicos, são comerciantes, professores, que não são ainda influenciados por um tecnicismo exagerado, não tiveram um conhecimento da ciência jurídica em profundidade, mas têm a capacidade de absorver esse conhecimento. Acho que o grande papel do advogado é conseguir simplificar esse discurso, de forma que possa convencer o conselho de sentença. É uma atuação que, repito, é muito criticada pela doutrina em certos aspectos do tribunal do júri. Por conta disso, não tem um dever de fundamentar, eles decidem, diferentemente do juiz técnico, dizendo sim ou não. Hoje tem um quesito no júri, que é o quesito da absolvição, que o jurado pode absolver porque você está bem vestido, ou porque está mal vestido, ou porque simpatizou ou não com você, ou porque você tem muito tempo de prisão cautelar, não tem, enfim, para absolver por qualquer motivo. Então, acho que você tem que se adequar a essa realidade que é esse diferencial do tribunal do júri. Mas o senhor acha que exige mais do advogado ou não? Acho que sim. Acho que exige porque você tem atuações no júri, por exemplo, que rompem um dia. Então, é mais desgastante. Você tem um direito ali palpável, né? Uma instrução sendo realizada na frente dos juízes. Então, acho que exige mais. Mas exige mais sempre que nós fazemos ou que se faz algo que gosta, isso se torna, de certa forma, mais fácil. Para os alunos que querem atuar nessa área de tribunal do júri, o senhor indica alguma técnica de convencimento? Não. Olha, eu indico que se mantenha sempre a credibilidade. Eu acho que você tem que entender que ali é uma espécie de conversa informal. Nós não podemos carregar a linguagem de petições para a linguagem do tribunal do júri, mas ao mesmo tempo você não pode deixar a técnica totalmente de lado. O conhecimento jurídico é muito importante. Aquilo que a Auri Lopes fala, que você tem que ter musculatura teórica para poder discutir, para poder argumentar. E eu repito, eu acho que o advogado criminal só é respeitado de maneira significativa, de maneira eficaz, quando ele demonstra esse conhecimento jurídico. Existe um estigma de que todo mundo pode ser advogado. Então você tem que romper com isso, demonstrando que você tem um conhecimento para poder ser um diferencial em sua profissão. Então acho que a preparação é importante, estudar o processo com antecipação e, de certa forma, se adequar. E a prática, eu acho que acaba solucionando todos os problemas. Você falou em se adequar. Você fala também do modo de falar deles dentro desse tribunal do júri, não? Sim, claro. Eu acho que tem que ter o meu termo. Por mais que eu não possa trazer toda aquela linguagem jurídico-processual para o tribunal do júri em relação aos jurados que não tenham conhecimento específico na ciência jurídica, é importante que eu possa demonstrar esse conhecimento e, mais do que isso, né? Tem uma linguagem interdisciplinar. Acho que o grande problema do direito hoje é que, por exemplo, eu sou um especialista em direito penal, então só vou querer estudar direito penal, não estudo o processo penal. E, na verdade, hoje, para você ter essa bagagem teórica, você tem que estudar filosofia, tem que estudar sociologia, tem que estudar psicologia, enfim. Você tem que estudar todas as ciências. É assim que você consegue se adequar a esse discurso no tribunal do júri. Se adequar ao discurso que atinge um público que é muito heterogêneo, né? Porque tem pessoas que exercem profissões diferentes ali e você vai ter argumentos para tudo isso. Eu acho que isso é muito importante. Professor, a gente já volta a conversar mais sobre a vida do senhor, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o Saber Direito Debate e hoje comigo aqui no estúdio o advogado e professor Ivan Gessler Júnior. Professor, nós estávamos falando da atuação de um advogado. Hoje em dia é muito comum um estudante de direito querer seguir para a área de concurso público. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Por que essa preferência pelo concurso? O concurso público entrega uma segurança maior para o sujeito que acaba de sair da faculdade, por exemplo, que sabe que, de certa forma, a advocacia ainda é algo incerto, ele não tem como precisar como será no futuro. O concurso público traz uma estabilidade, perpetua uma segurança financeira, mas tem um contraponto, é a questão da vocação. Eu não optei por concurso público, por exemplo, porque eu sabia que minha vocação não era essa. Claro que eu precisava de ter uma renda, eu precisava superar a faculdade com algumas dificuldades, pagando minha faculdade, mas eu, ao mesmo tempo, tinha um outro lado da moeda, que era essa paixão pela advocacia. Eu acho que o sujeito tem que seguir um caminho e perceber que, de imediato, ele pode almejar uma segurança financeira, mas aquilo vai ser para toda a vida. Então, nós nos deparamos aí com alguns funcionários públicos, por exemplo, servidores,
que no dia a dia você repara que o sujeito não está feliz com a profissão que exerce. Então, ao mesmo tempo, eu acho que nunca é cedo, nunca é tarde para recomeçar e procurar outros caminhos. Mas a procura pelo concurso público gira em torno disso, dessa segurança. Ao mesmo tempo, nós temos, de certa forma, eu diria, uma industrialização dessa preparação para concurso público. Né? A preparação tem se tornado cada vez mais rasa. Isso leva-se em conta os cursos que são indicados, por exemplo, direito penal, processual penal, de forma mais industrializada, um ensino com base em sinopses, resumos. Isso pode afetar no futuro a própria carreira pública. Então, acho que sempre que você quer ser aprovado no concurso público, você não pode fazer uma preparação rasa. Por mais que a prova seja rasa, a preparação sempre tem que ser profunda. E eu acho que eu diria que tem que ser um giro que deve ocorrer nas instituições, principalmente nas faculdades, nas universidades. Nós estávamos falando que muitos foram para esse lado. O senhor acha que seria o caso de mudar a visão desses alunos para mostrar para ele quais são as vocações que eles chegaram na faculdade, trabalhar isso com eles? Acho importante, eu acho que algumas universidades já seguem esse caminho. Você tem, por exemplo, os núcleos de prática, tem esse objetivo, né? Colocar o aluno também em uma atuação empírica, concreta, né? Não ficar só apenas na discussão teórica, no conhecimento teórico. Acho que essa é uma dificuldade dos alunos. Muitos alunos não estagiam na área, então não sabem, de certo, sequer qual é a vocação. Se a vocação é o direito ou qual é a carreira que eles almejam seguir. Acho que o concurso público é uma excelente opção. Magistratura, Ministério Público, carreiras policiais, acho uma excelente opção, mas é sempre bom ter em mente a questão vocacional. O senhor contou para a gente um pouquinho da sua trajetória, contou que continua estudando, está fazendo um mestrado. O senhor acredita que sempre o profissional deve se procurar esse caminho de aperfeiçoamento? Sem dúvidas. Eu me lembro que certa vez eu fui fazer uma audiência com uma juiz de primeiro grau e a juíza comentou: doutor, eu já tenho 2 filhos, estou casada, para que eu vou estudar mais? Eu não quero mais me preparar nem estudar mais nada, né? Já consegui o que eu almejava. Eu acho que isso não é a decisão mais acertada, né? É importante que a preparação seja contínua, porque em casos como esse, o maior prejudicado, por vezes, é o próprio réu, são as partes, né? Então, é importante que essa preparação se perpetue, porque nós não podemos ficar na zona de conforto. Isso vale muito para o pessoal que está em casa. Acho que você não pode, já passei na OAB, já sou advogado, paro por aí, não vou estudar mais. Acho que a zona de conforto contribui muito para que o profissional se prejudique e fique, de fato, num patamar inicial e não consiga se aprofundar e obter outros caminhos. Eu acho que o objetivo desse meu mestrado é justamente esse. Quando eu cheguei na seleção lá, eu disse: olha, acho que eu, de certa forma, estou numa zona de conforto, eu preciso superar o momento que eu estou para poder, quem sabe, escrever mais obras, trabalhar em outros artigos, seguir outros caminhos e espero conseguir. Nós falávamos um pouquinho de quem escolhe concurso, muitas vezes é pela segurança. Mas o senhor também falou de vocação. O senhor acha que quem tem vocação, às vezes, procura mais se aperfeiçoar? Não. Acho que sim. Acho que você vai querer exercer aquela atividade da melhor forma possível. Eu acho que é importante você chegar no tribunal para fazer uma sustentação e ser respeitado pelos julgadores. Eu acho isso muito relevante, acho isso muito importante. E essa preparação é fundamental. Nós só temos segurança de estar aqui, por exemplo, dando uma aula no Saber Direito, porque isso foi fruto de anos e anos de preparação. Eu não estudei esse final de semana para poder dar essa aula, não estudei nos últimos dias apenas para poder dar essa aula. Eu acho que quando você tem a preparação, quando você se prepara, quando você se aprofunda cada vez mais, você se sente seguro para enfrentar qualquer desafio. Isso vale para a área jurídica ou para outras ciências, para outras atuações. Então, acho que a preparação contínua é muito importante. E o senhor, como professor, qual a sua opinião de hoje no ensino do direito? O senhor acha que precisa de algumas mudanças no ensino jurídico, não? Eu acho que precisa de uma repaginada, eu acho que precisa, sim, de algumas alterações. Como eu já disse, os estudantes têm em mente hoje, tão somente obter aprovação no exame de ordem ou aprovação no concurso público, ponto final. Mas eu volto a dizer, ou você faz uma preparação aprofundada, uma preparação vertical durante toda a instituição, toda a faculdade, ou fica muito difícil você obter esses títulos e o que você almeja. Você tem aí hoje, por exemplo, pessoas 3, 4 anos estudando para concurso público e não conseguem obter uma aprovação.
Eu acho que talvez se tivesse uma bagagem maior da época da faculdade, isso seria obtido. Talvez já teria sido obtido. Isso vale para a OAB. Nós temos aí pessoas sendo reprovadas 10, 15 vezes no exame de ordem. Porque nós tentamos fazer em poucos meses, né, o que não se fez em 5 anos de faculdade. É possível? É. Ao mesmo tempo, eu acho que nunca é difícil, nunca é impossível você retomar seus sonhos e buscar certos caminhos. Acho que não é tarde demais. Mas, ao mesmo tempo, os alunos podem ser beneficiados se a instituição, se as universidades propiciarem um ensino jurídico melhor. E o senhor acha que o aluno tem que se manter atualizado também das decisões até do STF, de tribunais locais? Sem sombra de dúvidas. Acho que isso, para quem está se preparando para concurso público, eu já dei aula e dou aula em curso preparatório, sempre ressalto isso. O aluno tem que estar em dia com os informativos do STF. E o STF hoje tem uma ferramenta excepcional para isso. Você entra agora nos informativos de 2016, você tem um conjugado de todos os informativos. 2013 eu vou lá, olho pela matéria, olho pelo tema. Rapidamente, em questão de minutos, eu já tenho uma prova, por exemplo, todo selecionado. Então o aluno tem que estar em dia com essas decisões, porque as provas de concurso público hoje e da OAB enfrentam o quê? Súmulas do Supremo Tribunal Federal, informativos do STF. Acho que isso é muito importante, sim. E o senhor, como professor de curso preparatório para a OAB, falou para a gente que existem alguns alunos que não passam, fizeram cerca de 10 exames e não conseguiram passar. Qual que é a dificuldade que o senhor enxerga nesses alunos? Eu acho que, em verdade, o exame de ordem é imprescindível, porque a advocacia criminal, em geral a advocacia, tem que continuar sendo respeitada. E se nós retirarmos o exame de ordem, isso vai comprometer ainda mais a atuação do advogado, especialmente do advogado criminal. Acho que a manutenção do exame de ordem é fundamental, mas um exame de ordem é sério, um exame de ordem que não busque a reprovação, nem regrar o mercado, mas sim verificar o conhecimento do aluno. Por isso, acho que as bancas que patrocinam, e a banca que patrocina atualmente o exame de ordem, deve manter essa linha de provas sérias, de provas que busquem verificar o conhecimento. Os alunos que obtêm, muitos alunos são reprovados porque atualmente nós temos um nível de exame de ordem que é nível de concurso público, nível de prova de magistratura estadual, de Ministério Público Estadual, delegado de polícia. Então acho que a preparação é fundamental desde a época da faculdade, muito por conta disso. Professor, a gente já volta a conversar para o senhor dar mais dicas ainda para os estudantes, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e nesse bloco a gente traz dicas de autores e livros, indicações do nosso convidado de hoje, o advogado criminalista Ivan Gessler Júnior. Então, professor, aqui a gente está com alguns livros que o senhor trouxe para a gente. O primeiro é de Nereu José Giacomoli, O Devido Processo Penal. O que o senhor tem a falar sobre essa obra? Acho que é uma excelente obra. Ele é uma obra que trata do processo penal à luz do direito convencional, de convenções internacionais, com base em decisões internacionais também. É uma leitura do processo penal à luz da Constituição Federal. E ele tem 2 capítulos interessantes sobre nossa aula, um capítulo do direito à prova, um capítulo também do direito à não autoincriminação, do direito ao silêncio. É um desembargador aposentado do Rio Grande do Sul e professor da PUC, do mestrado em Ciências Criminais na PUC. É uma excelente indicação. Então, o senhor acha que esse aqui, os alunos que assistiram sua aula têm que adquirir? Tem que adquirir. É uma obra imprescindível. O segundo livro é esse, O Processo Penal e Garantias. Esse aqui o senhor acha também que é essencial para os alunos? Isso foi uma homenagem ao professor Fauzi, né? Membro do Ministério Público, um escritor em matéria processual penal há anos e anos no Brasil. Foi objeto de uma homenagem também na PUC, no Rio Grande do Sul, com um congresso, um conjugado de palestras, com a participação do professor Geraldo Prado. É um combinado de artigos. Alguns deles têm relação com a matéria probatória, com o tema prova que nós tratamos aqui nesses encontros. E acho que é uma excelente indicação também. Esse aqui, muito grande, esse livro, o senhor trouxe para indicar para os alunos. Direito Processual Penal. É muito importante? Como que é? Olha, é um curso de processo penal do professor Auri Lopes Júnior. Acho que podemos afirmar que é um professor que hoje vem capitanear a doutrina processual penal mais garantista. É um dos maiores nomes de processo penal no Brasil, também da Escola Gaúcha.
e é um curso já sacramentado, já solidificado no Brasil. É uma excelente indicação. Tem um capítulo sobre prova, teoria geral da prova e as provas em espécie. Tem um capítulo também sobre os sistemas processuais. Então, acho que tem um elo direto aí com os nossos encontros. E o nosso terceiro livro é o livro do senhor, que chama Prática Penal. Como que foi escrevê-lo? Conta um pouquinho pra gente de todo esse processo. Olha, é um livro de prática penal. Eu escrevi juntamente com o professor Leandro Gesteira, de Direito Penal, lá da Bahia. E é um livro que busca colaborar com os alunos que tiveram a formação agora na universidade, não têm contato com a prática penal, querem atuar na prática criminal. Um livro que tem modelos de peças, tem um passo a passo para indicação de peças. É um livro importante para a atuação na advocacia criminal, para a segunda fase em direito penal, no exame de ordem, também tem serventia, e para concursos públicos na área, por exemplo, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública. Eu acho que é uma obra, assim, uma obra importante, uma obra que eu indico também. É da editora Alcance, esse livro, e é uma obra que, de fato, tem uma análise mais prática, tem um enfoque mais empírico. E o senhor falou que já está na segunda edição. Essa é a primeira edição, mas nós já estamos na segunda edição, a edição ainda mais completa, ainda disponível. Essa primeira edição já está esgotada, mas a segunda edição, que também é o mesmo, tem o mesmo conteúdo, é uma obra que já está disponível, a segunda edição. E como que foi o processo de escrever esse livro? O senhor teve muito estudo por trás? Contou um pouquinho da sua experiência? Como que foi? É um livro que tem vários modelos de peças profissionais. Então, como fiz agora em maio 10 anos de advocacia criminal, é um livro que traz aí um conjugado dessas petições, dessas peças profissionais. Também de outros artigos que nós já escrevemos em relação à advocacia criminal, a essa prática criminal. Nós temos colunas que nós escrevemos em relação a isso. Então, é um conjugado de tudo isso. Levou tempo, mas enfim, já estamos na segunda edição. Podemos falar que esses livros são indicações para quem deseja aprofundar o direito criminal. Isso. O direito processual penal, aí a análise é fundamental. São obras interessantes, claro que nós temos outras, mas eu diria que essas obras do professor Auri Lopes Júnior e de Nereu Giacomoli são obras que refletem um processo penal de garantias, um processo penal moderno, e são obras perfeitamente cabíveis para você que quer fazer concurso público, ou mesmo que quer advogar na área criminal, que quer se especializar na área acadêmica, são extremamente pertinentes. O senhor ainda teria alguma indicação de site, ou então blog, ou então até mesmo obras que os alunos, além dessas, poderiam pesquisar? O aluno pode, por exemplo, durante as sextas-feiras, eu escrevo uma coluna no canal Ciências Criminais. Canal Ciências Criminais, um site, você tem o canal cienciascriminais.com.br e também a página no Facebook. Trabalho muito a prática criminal nessas colunas, é uma coluna muito interessante também, tem outros autores durante outros dias na semana. E acho que é uma boa opção, esses canais de ciências criminais. Nós temos um artigo a ser publicado agora no boletim do IBCCRIM, já aprovado pelo boletim IBCCRIM, em autoria de um outro colega, onde nós também falamos do tema prova, cadeia de custódia das provas, com o colega Vitor. Nós falamos da cadeia de custódia, da quebra da cadeia de custódia das provas, tema que eu trouxe também aqui para o Saber Direito. Então, são algumas opções. Acho que o IBCCRIM, o canal Ciências Criminais, são duas boas opções para complementar esse estudo com essas obras. Advogado, professor, colunista e também escritor. Muitos alunos podem achar que isso é muito. Eu diria que eu estou iniciando ainda. Né? Eu tinha um sonho que era, por exemplo, dar aula aqui no Saber Direito. Ficava assistindo em casa, gravava. Né? Já tinha mais de 200 gravações do Saber Direito. E imaginava, com essa equipe maravilhosa aqui, tendo a oportunidade de traçar algumas considerações do processo penal. Acho que são alguns sonhos que a gente vai realizando e não pode deixar de sonhar. Acho que nunca é tarde para recomeçar. Essa preparação tem que ser contínua. E acho que há espaço para conseguir mais coisas, se Deus quiser mandar isso e nós merecermos. E uma outra dúvida, o senhor tem pretensões de escrever mais livros ou parou por aí? Não, tenho. Acho que é uma primeira obra. Tenho um sonho de ter um curso de processo penal, um livro com esse estilo aí, por exemplo, do professor Auri, enfim, conjugado mesmo com todos os temas de processo penal. Acho que não podemos parar, acho que há sim espaço para outras obras. O senhor falou que não podemos parar, o senhor acredita que essa é uma dica importante para os alunos? Sim, eu, por exemplo,
Eu diria que eu acelerei na faculdade a partir do 8º semestre, que nós passamos a enfrentar a faculdade com maior seriedade. E a partir daí eu não parei. Consegui 10 anos já ministrando aula em escola de advocacia, escola de magistrados na Bahia. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer o melhor mestrado em ciências criminais que nós temos aí no Brasil. E eu acho que tudo isso foi fruto de perceber que nunca é tarde para começar. Então acho que o aluno que está em casa fala, não tenho como escrever um livro, não tenho como ser doutrinador, não tenho como ministrar aula, porque eu não estudei até agora. Mas nunca é tarde para começar ou recomeçar. Eu acho que esse é o principal ponto. Não dá para poder deixar que as pessoas desconfiem de nossos sonhos, e eu acho que a gente tem que lutar para poder consegui-los. Professor, adoramos suas dicas. A gente agradece a sua estadia aqui conosco durante toda a semana. Espero que o senhor tenha gostado também. Muito obrigada pela presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço. Espero retornar algum dia. E o Saber Direito Debate termina agora. Obrigada pela sua companhia. E se você ficou com dúvidas, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site, em tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.